Marcos, capítulo 15, do 20b ao 27. Por gentileza, então, abram aí as suas Bíblias. Vamos fazer a leitura dando seguimento à exposição de Marcos, indo para o seu, caminhando para o seu final, sobretudo hoje e semana que vem, o seu ápice, né? O ponto alto aqui da nossa salvação. Marcos 15, capítulo 20, Marcos capítulo 15, versículos do 20b até o 27, diz assim a palavra do Senhor. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem e obrigaram Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele, crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou, os outros a si mesmo não pode salvar. Que Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Palavra do Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. É a tua palavra, e tão somente a tua palavra puramente sendo pregada. Mas sem o teu Espírito somos incapazes. Portanto, Senhor, dai-nos o teu Espírito. Deus, Espírito Santo, visita-nos, Senhor, em nome de Cristo. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, minha rocha e meu Redentor. Espírito Santo, testifica em nós que a tua palavra revelada, e tão somente ela, é palavra do Senhor. E me esconde atrás da cruz, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem é a crucificação de Jesus Cristo. A crucificação de Jesus Cristo. Chegamos ao ponto alto da missão de Jesus, que é a sua morte na cruz. Um escritor antigo da Grécia clássica, um autor renomado, Cícero, conhecido por ser o mestre da oratória, ele escreveu, naqueles tempos: a crucificação é uma morte horrenda e cruel. Aqui, nós não temos como fator determinante o ódio judaico ou o poder romano. Esse ódio judaico e esse poder romano são meros instrumentos nas mãos do Senhor, a soberania divina que está por detrás de todo o propósito, de tudo que está aqui acontecendo. O que nós temos aqui é que Jesus Cristo, ele é crucificado e ele morre, como veremos com o pastor Charles na semana que vem, como
sacrifício substitutivo pelos nossos pecados. Jesus Cristo, ele morre por nós para a reconciliação dos nossos pecados. Para a reconciliação com Deus por causa dos nossos pecados. Nós temos aqui uma estrutura agora, no capítulo 15, um pouquinho diferente das ilustrações gastronômicas que nós fazemos. Geralmente sanduíche é ABA, agora é um pouquinho diferente. Agora é a banda do pão, B, o recheio, a banda do pão novamente, e no final o recheio. Então o sanduíche está de cabeça para baixo, num prato, e teremos que comer com garfo e faca, impossibilitados de comer com guardanapo. Ok? Então, a estrutura agora é a banda do pão, que vai do 16 ao 20, a zombaria dos soldados, o B, que é o recheio, o texto de hoje, do 21 ao 27, a zombaria novamente, do 29 ao 32, e B, o recheio, do 33 ao 37. Essas duas últimas vão ser ministradas pelo pastor Charles na semana que vem. Aqui no texto de hoje, nós temos 3 cenas. A primeira, Jesus é levado para o Gólgota e Simão carrega a cruz, dos versos 20b ao 22. A segunda cena, Jesus é pregado na cruz e os soldados lhe oferecem bebida e tiram a sorte para ver quem fica com a roupa dele, do 23 ao 25. E a terceira cena é a acusação formal. A acusação formal é fixada na cruz e Jesus é crucificado entre 2 criminosos, do verso 26 ao 27. Primeira cena, então, Jesus é levado para o Gólgota e Simão carrega a cruz. O texto, a partir da sentença B, do verso 20, Jesus ele é levado para fora da cidade e carregando a trave da cruz, chamada do latim patibulum, né? Ele carregando a trave da cruz até o local de execução. Jesus ele só conseguiu chegar à porta da cidade devido ao seu cansaço. Jesus ele é Deus e ele é homem, 2 naturezas em uma só pessoa, e então em sua humanidade, e aqui a prova dela, ele então dado ao cansaço, lembrando que ele foi chicoteado, ele foi fisicamente agredido, ele então só conseguiu chegar até a porta da cidade. E no processo da crucificação, os soldados romanos tinham a autoridade de delegar a algum popular, alguém dentre o povo, para carregar a cruz. Então, provavelmente, um homem chamado Simão, ele foi obrigado a carregar essa cruz, o que pode ter servido, provavelmente, como um processo de conversão, principalmente porque os seus filhos aqui citados, Alexandre e Rufo, provavelmente eram conhecidos da Igreja de Roma, talvez líderes, Simão e seus filhos, Alexandre e Rufo, podem ser conhecidos dos leitores originais. O nome de Rufo pode ser o mesmo citado em Romanos 16, versículo 13, na lista de gratidão do apóstolo Paulo. Jesus é levado a um lugar chamado Gólgota, que o próprio nome diz lugar de caveira, que era um lugar de morte, de execução, ou na alcunha policial, o lugar de desova, né? Então, ali, Jesus é levado para aquele lugar para, então, ser crucificado, ok? A segunda cena que nós temos aqui, do verso 23 ao 25, é Jesus sendo pregado na cruz e sendo zombado,
né? Então, nesse lugar de caveira, no Gólgota, quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra. Então, você tem um debate entre os estudiosos bíblicos se esse oferecimento da bebida é uma zombaria da parte dos soldados romanos, ou se o vinho, a bebida misturada com perfume ali servia como uma espécie de analgésico, né? Para aliviar a dor. As duas possibilidades aqui são possíveis e até complementares, visto que nós temos aqui a zombaria e também que o vinho misturado com perfume pode sim aqui causar um efeito analgésico em Jesus. Ele rejeita a bebida, preferindo sofrer integralmente toda a dor que aquela crucificação o proporcionou pelos nossos pecados e por nós. Então, ele é pregado na cruz, né? E ali, então, o crucificaram, o pregaram na cruz, como um próprio crucifixo, né? Podia ser um X, tinha uma outra forma, mas optaram ali pela crucificação, pelo próprio crucifixo. Era uma pena capital comum, sobretudo para indivíduos marginalizados, sejam insurgentes ou marginais, e decidiram que essa pena seria aplicada ao Senhor Jesus Cristo. Conforme o Salmo 22, 18, a profecia, o cumprimento da profecia aqui, que nós temos, então, repartiram suas roupas e tiraram a sorte, vamos dizer assim, para ver o que cada um levaria. Aqui, nós temos o início do tempo, tá? Eram 9 horas da manhã, quando crucificaram. A morte, outros evangelhos dão dados de que a morte só aconteceria por volta do meio-dia, ok? Aqui o interesse não é uma precisão cronológica, mas é o início do tempo da crucificação nos estágios históricos salvíficos. Lembrando que lá no primeiro sermão mencionei, em Marcos é muito forte essa questão histórico-salvífica, né? A história da salvação e Jesus como centro da história em sua morte e ressurreição. Então aqui nós temos esses estágios dentro dessa estrutura histórico-salvífica ou da história da salvação. É o início do tempo da crucificação nos estágios históricos salvíficos. Então nós temos a terceira cena. Jesus, ele é crucificado e ele é acusado. Então, do 26 ao 27, 26 ao 27, colocaram a placa, né? Ele é o rei dos judeus, né? Só que não era uma placa visando a sua honra, mas era uma placa sendo uma acusação, né? É um título de acusação, era comum na crucificação colocarem uma placa e nessa placa colocarem qual o delito, qual a transgressão que o apenado, que aquele que está sendo penalizado cometeu. E então a pena de Jesus foi ter dito aquilo que ele realmente é, o rei dos judeus, sendo coroado pelo próprio Pai, né? Não somos nós que coroamos o Senhor, é o Pai que coroa o Filho. Então, ele foi então aqui formalmente acusado com essa placa, né? E então o texto vai dizer que com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. À sua esquerda. Ele foi crucificado entre 2. Aqui fala 2 ladrões. O original grego pode ser também insurgente. Tá? Não dá para definir muito bem qual foi aqui
o tipo de pena, o tipo de delito cometido pelos outros que estavam sendo crucificados, se eram realmente marginais, meliantes ou eram insurgentes políticos, vamos dizer assim. Mas também, aqui para nós, isso não importa, por isso a Bíblia não colocou o delito dos ladrões ou insurgentes, tá bem? Dadas 3 cenas, então, vamos para alguns ensinos, aplicações, e assim terminamos, então. O primeiro ensino é o plano divino da salvação. Jesus, ele é Deus, ele é o Rei do Universo, ele é o Senhor de toda glória e majestade, e para a nossa salvação, ele encarnou, foi um pacto eterno, o pacto da redenção, feito na eternidade, entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, plano eterno da salvação. No devido tempo, no tempo de Deus, Jesus encarnou, ele viveu, ele obedeceu ao Pai de forma perfeita, obedeceu à lei de forma perfeita, satisfez a justiça divina, o que nenhum ser humano consegue fazer, foi para a cruz como inocente, mas ele foi carregando nossas dores e nossas aflições, sofreu tudo aquilo que nós sofremos, exceto o pecado, e foi para a cruz, então, como um inocente, né? É o plano divino da salvação, tudo dentro da soberania de Deus. Como eu falei no começo, o ódio judaico, ou o ódio de alguns religiosos, ou o poder romano do império foram meros instrumentos, ok? Deus é totalmente soberano, e a missão messiânica ela foi necessária. Isso leva a um outro ensino sobre o sacrifício substitutivo e reconciliatório de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu em nosso lugar. Jesus Cristo, ele foi para a cruz e em sua morte, e só a morte de cruz, e só a cruz que nos reconcilia com o Deus Trino. Não existe outro caminho, não existe outra possibilidade. A cruz não é um caminho, não é um dos caminhos. A cruz é o único meio, é o caminho. Como o reformador Martim Lutero ensinou no século XVI, que o único meio de acesso a Deus é a cruz. Todos os outros meios são uma forma de tatear no escuro, ok? Esse é um debate mais amplo, não estou aqui negando qualquer forma de teologia natural. O que eu estou fazendo apontando para a redenção. A cruz é o único meio de redenção. Não existe outro meio. Não existe outro meio de acesso a Deus de forma reconciliatória, de forma redentiva, ou seja, sair de uma posição de inimigo de Deus, debaixo da sua ira, para uma posição de amado, uma posição de comunhão, uma posição de um relacionamento pessoal com Deus. O único acesso no sentido de um relacionamento pessoal com o Deus Trino é por meio da cruz, como diz o hino, é só pela cruz que nós somos salvos. Jesus morreu em nosso lugar de forma substitutiva, pagamento levando sobre si os nossos pecados. Vemos também aqui a disposição de Jesus em sua crucificação de sofrer por nós. Ele, sendo Deus, desfrutando da comunhão com o Pai e com o Espírito Santo na eternidade, ele se encarnou. E ele, na missão messiânica tão enfatizada no livro de Marcos, tem em seu coração a disposição de sofrer por pecadores como nós. Jesus, ao ser crucificado, ele sofre por pecadores como nós, amados. A disposição de Jesus ao sofrer. Uma aplicação dentro disso tudo é Simão. Simão, ele toma a cruz, ele pega a cruz de Jesus e carrega. Quer seja
designado pela autoridade dos soldados romanos, ou quer tenha sido voluntário, ou uma disposição do coração, ou ambas as possibilidades, aqui há um indício de um caminho de conversão. Simão, ele carregou a cruz de Cristo. Aqui em Marcos nós temos, como um dos seus temas, o discipulado, como o ato de seguimento a Jesus, o comprometimento de seguir a Jesus. Nós abrimos mão da nossa própria vida, das nossas próprias vontades oriundas da nossa natureza pecaminosa e nos comprometemos, como diz o Bonhoeffer no seu clássico Discipulado, né? Nós então abrimos mão do que achamos ser confortáveis para então nos comprometermos com o verdadeiro conforto, que é a pessoa de Cristo, que é o conforto eterno, mesmo que isso gere em nós um possível desconforto temporário de carregar a cruz em prol de um conforto eterno, que é essa vida com Deus, que nos é dada por meio de Cristo. Então, Simão, ele carrega a cruz, ele ali, aparentemente aqui há um processo de conversão que culmina num ato de comprometimento, um compromisso com a pessoa de Cristo. Meus irmãos, se comprometer com Cristo não nos isenta do sofrimento, muito pelo contrário, nós de alguma forma, em algum sentido, nós vamos sofrer, quer internamente, quer externamente, mas nós somos chamados por Deus, pela graça, a esse compromisso com a pessoa de Cristo, esse comprometimento, somos chamados a negar a nós mesmos e a carregar a cruz. Esse compromisso com o discipulado, com o seguimento da pessoa de Cristo, somos seus seguidores, somos seus discípulos, chamados pela graça e nos comprometemos. Uma outra aplicação é o aspecto da cruz no que diz respeito a esse sacrifício substitutivo e reconciliatório. Quem aqui gosta de Crônicas de Nárnia, né? Então Edmundo ele cai no feitiço, né, da feiticeira, e ele então como penalidade ele teria que morrer. Aslan então toma o seu lugar, o leão então tem a sua vida sacrificada por Edmundo, porém, claro que o leão ele volta da morte, né? Ele ressuscita. Então, quem leu o livro, quem viu o filme, né, tem a questão aqui da imaginação. Claro que o filme ele suaviza algumas questões que são mais fortes no livro, como a ideia de um Deus pessoal, mas a ideia aqui é apelar para a imaginação, a cena de Aslan dando a sua vida, enganando a própria feiticeira, né, mas dando a sua vida por Edmundo. Claro que o pagamento não é a feiticeira, não é o que ela representa, não é o diabo, mas é o próprio Deus, né? É o próprio Deus tendo em Jesus a satisfação da sua justiça, da sua ira sobre o pecado e nos acolhendo uma posição de amados, aceitos por Deus em Cristo, amados. Agora Deus está não numa posição de inimizade, mas nós estamos numa posição de um relacionamento pessoal com Ele. Uma última aplicação diz respeito ao que eu falei na primeira nota pessoal, ao nosso encontro ontem com o pastor Eudine, e algo que me marcou na palavra dele, que eu tomo aqui como aplicação: a cruz, ela nos humilha. Foi indagado aquele pastor sobre o aspecto relacionado à visibilidade do trabalho que ele tem feito, como também o desenvolvimento de uma teologia saudável. Aquele pastor mencionou sobre algumas pessoas que aderiram a uma boa teologia, mas que deram um mau testemunho
por conta de arrogância, né? Ao meu ver, isso é muito comum no meio em que eu faço parte, e eu mesmo, para minha vergonha, lamentavelmente, já muitos anos atrás, caí nesse pecado, né? Por conta de uma convicção teológica precisa, uma doutrina firme, ter um senso de arrogância. Com a graça de Deus, bons mentores, isso foi corrigido no meu coração, me arrependi, e então compreendo que a cruz, ela nos humilha. Jesus, como eu falei, que é o Senhor do universo, é o Senhor de toda a glória, de toda a majestade, ele se encarnou, tendo as limitações do corpo humano. Ele sofreu e foi crucificado pelos nossos pecados. Não há espaço para arrogância no meio. O próprio Senhor Jesus fala: aquele que quiser ser o primeiro será o último, e aquele que quiser ser o último será o primeiro. A lógica do reino é inversa. Não há lugar, já vimos isso em Marcos também, não há lugar de honra para homens. O único honrado é Cristo. A glória é unicamente de Cristo. A glória é somente de Deus, só Deus a glória. Então, uma teologia saudável, uma doutrina firme, ela é totalmente antagônica a uma postura arrogante, ela é totalmente antagônica a uma postura orgulhosa, porque a cruz, ela nos humilha. Na verdade, como diz o pregador conhecido Charles Spurgeon, um calvinista orgulhoso é uma contradição de termos. Se nós cremos que é só a graça, que não há nada que Deus viu em nós, nenhuma bondade, nenhuma virtude, nada que tenha chamado a atenção dele, muito pelo contrário, éramos filhos da ira, separados, inimigos, por conta de nossos delitos e pecados, mas aprove Deus, antes da fundação do mundo, nos amar em Cristo e nos chamar pela sua graça. Por isso, então, a nós só compete, como nós cantamos, o quebrantamento. Pela cruz, ele nos chamou. Então, a nós compete o quebrantamento, a humildade, o quebrantamento de coração, uma teologia saudável, uma doutrina firme, verdadeira, clara, extraída da santa palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Ela é uma contradição de uma postura arrogante e orgulhosa. Quanto mais Deus nos dá graça para conhecermos a sua palavra, para conhecermos a fé cristã, para interpretarmos a sua palavra, para desenvolvermos um entendimento de Deus saudável, uma boa teologia bíblica, isso deve gerar em nós uma postura quebrantada, uma postura humilde, uma compaixão pelo próximo, uma compaixão pelos perdidos, por aqueles que sofrem por não terem Jesus, uma compaixão pelos perdidos e um amor pelo nosso próximo. Amor por irmãos que não têm a mesma compreensão que nós, mas que amam Jesus, que também são eleitos, pessoas pelas quais o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. A cruz, ela nos humilha. Não há hierarquia entre nós, é tudo horizontalizado. Na vertical é só o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos amou, não poupou o seu único filho, que foi crucificado pelos nossos pecados, num sacrifício substitutivo e reconciliatório. Senhor, nós te louvamos por tão grande salvação, e que o Senhor permaneça nos dando a sua graça, para o nosso quebrantamento, dando-nos humildade, amor ao próximo,
e quebrantamento de coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.